Olá pessoal, boa noite a todas e todos. Eu sou a Adriassen, sou coordenadora do IBDD aqui em Brasília e junto com o Renato Renatini coordeno o IBDD Universitário e estou lisonjeada de estar aqui hoje com vocês para fazer a apresentação da nossa colunista Isabela Golbetti, que trouxe um tema maravilhoso. Acredito que vocês já tenham lido, a gente publicou o artigo dela ontem. É um tema muito bacana, faz parte de um dos projetos do IBDD, que é a coluna do IBDD. Como vocês já sabem, às segundas e quartas a gente publica um artigo escrito por um de nossos membros e às terças e quintas a gente o convida ou a convida para poder tratar, bater uma bola aqui com vocês sobre o tema que eles escolheram, né? E escreveram sobre. O tema de hoje é muito bacana. Eu li o artigo, confesso que adorei. E a Isa é uma sumidade no tema, eu vou esperar ela chegar pra gente poder bater uma bolinha sobre. Já vou aproveitar e cumprimentar a Fechar a Música, que já tá aqui com a gente, que ela também é do time do IBDD, colunista incrível. Enquanto eu aguardo aqui a Isa chegar, vou também mandar um super salve pro Léo Andreotti, nosso presidente, pai do Luigi, que eu acho que é o maior cargo dele agora, nesse momento. Ó, a Isa chegou aqui agora. Isa, você conseguiu pedir? Solicitar? Deixa eu ver se eu consigo te chamar. Isa. Deu certo. Opa! Oi, Isa! Oi, tá me ouvindo bem? Você tá me ouvindo? Tô, tudo certo. Aqui é minha primeira live Instagram, então eu não sei perfeito Não, aqui. tá ótimo. Perfeita. Boa noite, bem-vinda à nossa coluna. Muito Muito obrigada por obrigada. compartilhar um pouquinho do seu tempo e do seu conhecimento com a gente aqui hoje. Já te conheço de outros IBDDs universitários e adorei mesmo seu artigo, gostei muito e estou muito feliz de estar compartilhando esse momento com você. Vou fazer uma apresentação breve. A Isa é pós-graduada em Gestão do Esporte e Direito Desportivo pela Faculdade Brasileira de Tributação, em parceria com o IBDD. Ela é bacharel de Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, procuradora do STJD do futebol e auditora do STJD do basquete e advogada no escritório Tanuri Ribeiro Sociedade de Advogados. Bem-vinda à nossa coluna, Isa. Oi, Dri, obrigada. Boa noite a todos que estão aí. Obrigada pelo convite, pela oportunidade para participar da coluna hoje. A gente já teve diversas pessoas participando dessa coluna que são assim extremamente dedicadas e interessadas por vários assuntos que são muito legais. Então, agradeço muito a oportunidade por participar daqui hoje. Tá bom? Obrigada. Não, a gente que agradece você compartilhar o seu conhecimento. A gente sabe que a vida é corrida e que é difícil para a gente arrumar um tempinho para poder dividir aqui com as pessoas. Muito generoso da sua parte. Muito obrigada mais uma vez. Isa, vamos lá. Você escreveu no seu artigo, vou falar para o pessoal o título, já mandei aqui no linkzinho, é a estabilidade de contratos de trabalho e de formação firmado por atletas de futebol menores de idade por prazo superior a 3 anos. No artigo você inicia tratando da importância da categoria de base dos clubes, né? E aponta o quanto pode ser rentável o investimento dos clubes na formação dos atletas para as entidades de prática de desporto, né? Você ainda trata da importância da estabilidade desses contratos e apresenta para a gente as normas da FIFA e da CBF. Você pode falar um pouquinho para a gente antes de eu fazer, porque eu confesso que eu fiz algumas perguntas. Quem tiver perguntas pode mandar aqui no comentário aqui embaixo, que a gente passa para a Isa, ela é fera, vai saber todas. E aproveita que o tema é bem bacana, compartilha, manda pro aviãozinho para os seus companheiros de Instagram para acompanhar aqui com a gente. Então, Isa, diga lá um pouquinho sobre o seu artigo. Bom, vamos lá. Na verdade, assim, a escolha do tema do artigo
se deu por conta, enfim, de várias discussões que a gente já teve aqui no escritório. Ele é um tema muito pulsante, né? Porque quando ele se materializa, quando ocorre na prática uma situação em relação à estabilidade desses contratos de trabalho de formação firmados por menores por prazo superior a 3 anos, dá um frisson grande. Então, assim, eles geralmente dão uma balançada nas estruturas. Eu sei que, assim, há bastante tempo, inclusive antes de eu começar no direito desportivo, já se discutia essa questão de contratos firmados por menores por prazo superior a 3 anos, mas normalmente isso fica mais na parte da teoria, né? Fica na parte de tese e a gente não vê na prática se materializando. E aí, como aqui já ocorreram situações dessas, eu achei que seria um tema muito importante, porque, de fato, como você disse, as categorias de base elas são fundamentais para o dia a dia de um clube. Normalmente eu faço uma analogia de que um jogador da categoria de base ele é um ativo do clube. Então, assim, é fundamental saber trabalhar com um jogador da categoria de base, entendendo não só a parte humana, que é óbvio, a parte social dele, que é, lógico, é a primeira coisa que você tem que olhar, mas também a parte financeira, porque ele é um ativo do clube e ele pode render, então, bastante dinheiro. E nos últimos tempos, o mercado, né, do futebol, principalmente o mercado europeu, ele tem cada vez mais olhado para atletas brasileiros muito novos. Óbvio que sempre houve essa procura, né, por atletas brasileiros. Como a gente sabe, o Brasil ele é celeiro de grandes craques, mas de uns tempos para cá a procura por atletas ainda menores de idade é muito grande. Então é importantíssimo se resguardar nessas questões de estabilidade de contrato de trabalho e de formação, não só para os clubes, mas também para resguardar os direitos dos atletas de futebol, né? Então, assim, fundamental. Por isso que eu penso que esse tema é hiper importante. Sim, é claro, você tem completa razão e a gente está num movimento atualmente de conceber o esporte e o futebol principalmente como negócio, né? Então, assim, essa visão que você trouxe de o atleta da categoria de base ser um ativo é, assim, sensacional, foi perfeito, cirúrgica. Não, obrigada. E você pode trazer para a gente um pouquinho sobre essas normas da CBF, da FIFA, que regulamentam esses contratos dos atletas de formação? Sim, vamos lá. Essa parte é bem importante fazer essa diferenciação, né, entre CBF, entre a legislação federal, que é a nossa Lei Pelé, e os regulamentos da FIFA. Bom, começando no âmbito do Brasil, CBF e legislação federal, a gente tem a nossa Lei Pelé, e a Lei Pelé, ela dispõe, tem um artigo que é o 29, parágrafo 4º, que diz que os contratos de formação, eles podem ser firmados por atletas entre 14 e 20 anos de idade. Então, beleza, ele já começa estabelecendo o prazo do contrato de formação. No artigo 29 da Lei Pelé, diz que um clube formador, né, como a gente sabe, o clube formador no Brasil é aquele que possui o certificado de clube formador emitido pela CBF, ele possui o direito de firmar com esse atleta o primeiro contrato de trabalho desportivo. E o prazo desse contrato ele não pode ser superior a 5 anos. Então, um atleta ele menor de idade, né, ele tem de 14 a 20 para firmar o primeiro contrato de formação, e o clube depois tem o direito de firmar o primeiro contrato de trabalho com esse atleta, e o prazo não pode ser superior a 5 anos. Então, isso é legislação federal, Lei Pelé. Em sede de regulamentação CBF, a gente tem o Regulamento Nacional de Registro e Transferências de Atletas de Futebol, que a gente chama de RNR-TAF. No RNR-TAF, existe o artigo 7º, e o artigo 7º ele traz no mesmo sentido que a Lei Pelé, dizendo que um contrato de trabalho ele pode ser firmado a partir dos 16 anos de idade e ele vai ter prazo determinado, duração mínima de 3 e máxima de 5. Então, a gente tem a Lei Pelé, que diz que o contrato de formação 14 a 20, duração máxima do primeiro contrato 5 anos, e um contrato de trabalho normal de 3 meses a 5 anos. A regulamentação CBF e RNR-TAF diz no mesmo sentido. Mas aí o RNR-TAF, ele vem, como ele é CBF, né? Ele vem no parágrafo único desse artigo 7º, e ele diz o seguinte: atletas menores de 18 anos, eles também podem firmar contratos com a duração mínima de 3 meses e máxima de 5 anos. Isso amparado na legislação nacional, Lei Pelé.
Mas ele diz que, em caso de litígio submetido a órgão da FIFA, só vão ser considerados os 3 primeiros anos, atendendo um artigo, que é o artigo 18, parágrafo 2º, do regulamento da FIFA. Então, ele faz essa observação. Você pode firmar de 3 a 5 anos, mas você tem que observar que se tiver algum litígio que for levado à FIFA, a gente só considera os 3 primeiros anos. Então, daí você já passa a perceber que tem uma problemática. Passando agora a regulamentação FIFA. O que diz o regulamento da FIFA? A FIFA tem um regulamento que a gente chama de RSTP, que é o Regulation on the Status and Transfer of Players. Nesse RSTP existe um artigo que é o artigo 26, parágrafo 3º. Esse artigo ele diz o quê? Todas as federações nacionais de futebol, elas devem obrigatoriamente alterar os seus próprios regulamentos para atender aos regulamentos da FIFA. Neste caso, a gente pode exemplificar com esse RNR-TAF. Ele fala da legislação nacional, mas ele depois traz regulamentação FIFA. E o que diz, o artigo 26, parágrafo 3º, diz que ele deve, todos os regulamentos devem se atentar ao que está no artigo 1º do RSTP. E o que diz o artigo 1º? Ele fala assim, tais disposições do RSTP, então ele discrimina alguns artigos, diz que esses artigos eles são compulsórios e devem estar em todos os regulamentos das federações nacionais. Dentre esses artigos está qual? O artigo 18, que a gente falou ali no RNR-TAF. E o que diz o artigo 18? Ele pega na parte final, que é a parte, né, que interessa para a gente aqui, para essa discussão, ele fala que jogadores com menos de 18 anos, eles não podem assinar um contrato profissional por um termo que seja superior a 3 anos. E que qualquer cláusula que preveja o contrário disso, ela não vai ser reconhecida. Então a FIFA vem e já delimita, jogador menor de 18 anos são 3 anos de contrato profissional. Então, como a gente sabe, né, legislação brasileira, Lei Pelé, você adquire o status de jogador profissional a partir do momento que você firma o contrato de trabalho. Já no RSTP da FIFA, o que ele considera como profissional? Ele diz que profissional é aquele atleta que tem um contrato escrito com um clube e recebe, né, ele é pago pela entidade prática desportiva mais por sua atividade futebolística do que as despesas que ele efetivamente incorre e que todos os outros são amadores. Ou seja, né, a FIFA ela determina como critérios a remuneração e o contrato escrito, diferentemente da nossa legislação brasileira. Então, daí a gente já começa a perceber, assim, exatamente como eu quis levar no artigo. Qual é a questão? Se você tem um contrato de trabalho firmado com um atleta menor de idade por prazo superior a 3 anos, você já não está, né, coadunando com o RSTP da FIFA. Você já está indo completamente o contrário. E, como você disse lá no início, a gente tem as categorias de base para poder ficar de olho. A partir do momento também que você firma um contrato de formação com um atleta menor de idade por prazo superior a 3 anos, atentando-se a essa parte, né, que tiver no contrato de formação falando sobre os valores, porque o que a FIFA diz? Que profissional é um que tem contrato escrito e que receba mais do que as despesas que ele tem. Então, se no contrato de formação é um contrato escrito e lá ele recebe mais do que as despesas que ele efetivamente incorre, nós temos também um contrato profissional. Então, não é só a questão de um contrato de trabalho, é um contrato profissional. Um contrato de trabalho que não se coaduna e um contrato de formação que não se coaduna, são 2 contratos profissionais que não se coadunam com a RSTP. Então, aí a gente tem, assim, um problema gigante que eu acho que é importante, né, sempre, enfim, alertar não só os clubes, mas também os atletas exatamente, dos seus direitos. Porque, assim, é óbvio que o clube está ali participando da formação do atleta, mas os atletas também têm seus direitos para serem resguardados, né? Então, sim. claramente... E se for para parar para pensar, eles são a parte mais hipossuficiente da relação, né? Então tem que ficar bem esperto e atento quanto a isso. Exatamente. Eu lembro até, a gente estava até conversando ontem, né, um pouquinho sobre isso, e a gente estava falando sobre a questão de conflito de normas, né? Nesse caso, a gente tem, né, as normas associativas da FIFA, e a gente, óbvio, coadunando com esse parágrafo único do artigo 7º da RNR-TAF, e a gente tem a legislação federal. Então, a gente tem um conflito gigante aqui de normas, né?
E o que acontece é que, assim, exemplificando para, enfim, todo mundo entender aonde eu quero chegar no final de tudo isso, existem situações que o atleta, ele, estando ciente dos direitos dele, e sabendo que ele firmou esse contrato profissional quando ele ainda era menor de idade por prazo superior a 3 anos, ele pode chegar num limite da carreira dele que às vezes ele firmou, por exemplo, um contrato de formação quando ele tinha 14. E aí passou 3 anos, ele está com 17. Então ele está ali a ponto de fazer os 18 anos. Ou ele firmou, digamos, um contrato quando ele tinha, um contrato de trabalho quando ele tinha 16, e aí, entendeu? Então, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que ele vai estar ali na boca de fazer 18, já vai ter feito 18, e aí ele pode se interessar em, por exemplo, ir jogar fora e não continuar aqui no Brasil. E aí ele está amparado pela legislação do RSTP, que diz que um contrato de menor de idade não pode ter prazo superior a 3 anos. E aí é aquela situação, né? E uma dúvida, se o atleta ele comunica a rescisão do contrato e posteriormente um clube nacional solicita o registro dele, o que ocorre? Então, aí é um pouco diferente, porque assim, quando a gente está falando de clube nacional, então a gente continua sempre legislação federal e em sede da CBF. E aí a situação é, se um clube nacional tem um interesse por ele, então, na verdade, o clube nacional tem que fazer o pagamento da indenização. Se for um contrato de formação e for antes, né, do primeiro contrato de trabalho, tem aqueles 200 vezes que ele tem que pagar do valor da formação. Se for um contrato de trabalho, faz o pagamento da cláusula indenizatória. Agora, a questão toda é quando tem o elemento internacional, né? Quando a dimensão é internacional, ou seja, é um atleta brasileiro, um clube brasileiro, que é o que ele está aqui, e um clube do exterior, porque aí a gente já saiu do âmbito CBF e a gente saiu do âmbito legislação nacional, a gente foi para o âmbito legislação FIFA. E em dimensão internacional, como a gente sabe, a CBF ela resolveu aderir, né, ao sistema associativo internacional, e aí ela tem que respeitar os regulamentos da FIFA sob pena de desfiliação. Até no artigo, eu quis deixar bem claro isso e coloquei uma jurisprudência do CAS, que o CAS já tratou disso num caso envolvendo o clube brasileiro, e inclusive até as aspas que eu coloquei, ele fala exatamente sobre a discrepância de legislação nacional e de CBF com da FIFA. Aí ele fala assim, ele trata, né? Deixa eu dar uma olhada, deixa eu achar aqui as aspas. Essa era até a minha próxima pergunta. Era qual que seria o órgão da FIFA que teria competência para solucionar eventual conflito de transferência da gente entre um jogador nosso com um clube, assim, né? Um clube querendo contratar. Não, então beleza, eu falo dessa e depois eu leio as aspas do Cais, que são bem interessantes. Tendo um litígio, né, nessa situação, com essa dimensão internacional, um clube de fora querendo fazer o registro de um atleta e que o clube daqui entende que ele está sob contrato, seja de formação, seja de trabalho com um atleta, a CBF ela vai atender, óbvio, ao clube daqui e não vai querer fazer a emissão do certificado de transferência nacional, que é algo exigido para fazer a transferência internacional do atleta. Na FIFA, o órgão competente para analisar, né, e dirimir eventuais questões sobre isso vai ser o Player Status Committee, né, o Comitê do Estatuto do Jogador, que vai tratar sobre essa questão da emissão ou não do certificado de transferência nacional. Eu achei aqui as aspas que eu queria falar Sim, por favor, desculpa te interromper, mas é que eu tô acelerada, desculpa. Não, tá tranquilo. As aspas do Cais são assim, ó. As leis nacionais e os regulamentos internos não são a lei aplicável no caso de um litígio com um elemento internacional. Esses litígios são exclusivamente regidos pelos termos do RSTP da FIFA e suas definições. E aí ele completa também neste mesmo caso. No caso de uma transferência entre clubes pertencentes a diferentes associações, como o caso em questão, no caso de inconsistência entre uma disposição da CBF e uma disposição da FIFA, a disposição da FIFA prevalecerá. Então, a gente já vê a Corte Arbitral do Esporte, que está lá na Suíça, que, enfim, vai ser a corte que vai dirimir essa questão, ela fala, né, ela deixa bem claro que, em caso de inconsistência entre
legislação nacional, a legislação da CBF e a FIFA prevalece a legislação da FIFA. Exatamente. Sim, excelente. E se eu tiver, por exemplo, assim, um litígio entre um clube brasileiro e um clube estrangeiro? Aí o clube brasileiro, ele fica sem receber qualquer contrapartida financeira? Não, isso aí é bem complicado. Até no artigo, eu acho que na parte da conclusão, enfim, eu falei um pouco sobre isso, porque é algo que, assim, imagina para as pessoas que estão lá no clube, deve ser algo extremamente preocupante, né? Porque a partir do momento que tem essa dimensão internacional, e aí é levado para o Pre-Status Committee, e o Pre-Status Committee se baseia no RSTP, que diz que o prazo ele não pode ser superior a 3 anos, e aí você olha e tem um contrato profissional por prazo superior a 3 anos, o Pre-Status Committee ele vai admitir, né, essa transferência, pelo menos provisoriamente, e o clube nacional, ele, assim, a experiência, pelo menos, que a gente já teve aqui no escritório é que ele fica a ver navios, sabe? Tinha uma taxa de transferência que ele poderia fazer uso, enfim, que seria importantíssima, porque, né, como a gente disse, atletas da categoria de base, eles são ativos, mas, nesse caso, ele não vai ter essa taxa de transferência. A única coisa que, nesses casos que a gente teve experiência, restou para o atleta, ou para o clube nacional, foi o Training Compensation. Só para explicar aí para a galera que às vezes não tem familiaridade com o termo, Training Compensation é um mecanismo criado pela FIFA, está lá no RSTP, que ele foi criado para poder indenizar os clubes que passaram que treinaram o atleta, que são formadores do atleta. Então, assim, a partir do momento que o clube foi formador do atleta e ele passou nas categorias de base do clube, óbvio, tem a determinação de valores, tem determinação de idade, então ele faz o pagamento desse valor para os clubes. E esse valor ele é um valor fixo por ano de formação que o atleta esteve no clube, e é feito de acordo com um ranking que a própria FIFA divulga, que tem lá as categorias de clubes. Então, assim, quem estava esperando taxa de transferência gigante e recebe um valor de training compensation assim, triste. É frustrante. Frustrante, exatamente essa a palavra, frustrante. A gente tem uma pergunta aqui do Robson Carvalho. Ele pergunta o seguinte: tem um jogador menor que assinou um contrato de 5 anos com um certo clube brasileiro. Ele recebeu uma proposta para um grande clube português. O jogador pode pedir a rescisão quando completar a maioridade? Tá, o jogador, ele tinha, vamos lá, digamos que ele tinha um contrato de formação com o clube, ele firmou quando ele era menor de idade, ele firmou, digamos, com 14 anos. E aí o contrato é de 5 anos, ou seja, esse contrato, na ótica do clube, ele terminaria quando ele tivesse 19. Acontece que, como a gente sabe, a partir do momento que atinge a vigência de 3 anos, a FIFA diz que qualquer cláusula que seja ao contrário de 3 anos, ela não vai ser reconhecida. Então, na minha visão, sim, o atleta pode comunicar ao clube que ele tem esse contrato que foi firmado quando ele era menor de idade por prazo superior a 3 anos e dizer que ele tem interesse em, quando ele tiver 18 anos ou agora que ele tem 18 anos, em firmar o contrato um contrato profissional, né, aos olhos da FIFA, com um clube do exterior e pedir a rescisão unilateral. É óbvio que, assim, não vou dizer que isso vai acontecer e o clube daqui vai ficar só olhando, falando, putz, chorando, né? Tem um RSTP da FIFA. Não é assim que funciona. É óbvio que ele vai atrás dos seus direitos e eu entendo também que ele tem que ir atrás dos seus direitos. Até porque ele olha a regulamentação a Lei Pelé, que é a legislação federal, e ele fala, pô, mas e cadê os meus direitos? A questão é que essa discussão, quando ela for para o Play Status Committee da FIFA, aí já fica mais complicado. Eu queria agradecer o Robson pela pergunta, muito pertinente. Participem, pessoal, a gente está construindo aqui o debate. E, Isa, não sei, dentro do seu sigilo profissional, dentro do seu escritório, você pode comentar algum caso bem interessante que você participou envolvendo esse assunto de contrato, de transferência, alguma coisa nesse sentido? Bom, vamos lá. Bom, sem nomes, né?
A gente, a gente já teve aqui, sim, um caso envolvendo um atleta, vou falar de um caso aqui, envolvendo um atleta e um clube nacional. Esse atleta, ele teve interesse em se transferir para um clube do exterior. Ele notificou o clube, obviamente o clube nacional, dizendo exatamente tudo isso que a gente falou agora. Olha, eu firmei esse contrato quando eu era menor de idade, esse contrato ele tem uma vigência maior do que o permitido pela FIFA, esse contrato ele vai atingir os 3 anos, e por conta disso, o contrato atingir os 3 anos, e a FIFA não reconhecer, e também não só a FIFA, não, o nosso RNRTAF dizer que a partir de 3 anos, se tiver um litígio, não vai ser reconhecido, o atleta comunicou e ele pediu para sair. E ele deixou o clube. O que acontece é que, óbvio, o clube depois foi atrás dos seus direitos. Enfim, tiveram N discussões sobre isso, até por isso que eu falei que é interessante, porque balança bem as estruturas, porque aí todo mundo se dá conta do que está acontecendo. E tiveram várias discussões. Esse caso ele foi para a CNRD aqui do Brasil. E aí depois, óbvio, como ele teve essa dimensão internacional e o clube de fora, quando esse atleta fez os 18 anos, ele quis implementar, né, a transferência do atleta, ele fez o pedido do certificado de transferência nacional, que eu disse ali há pouco, e a CBF, atendendo a um pedido do clube nacional, que é o clube que é o clube que ela, enfim, é filiada a ela, né? Ela tem que ajudar. A CBF falou que não ia fazer a emissão do certificado de transferência nacional para a federação desse clube, porque o atleta tinha contrato aqui, muito embora ele tivesse mandado da rescisão, ele entendia que ele tinha contrato, e se por um acaso quisesse fazer a contratação do atleta, teria que fazer o pagamento da indenização correspondente. Sim. E, na verdade, houve, né, essa discussão na FIFA. Eu lembro bem que o chairman, né, o presidente do Play Status Committee, ele, na época, falou que, exatamente, ele falou sobre tudo isso. Eu sei que ele tem um contrato aí, explicou o contrato, explicou a ótica da FIFA em relação a contrato profissional, e no fim disse que ele iria permitir ali provisoriamente que o atleta fosse transferido para o clube do exterior com base na legislação da FIFA. E aí foi exatamente isso que eu te falei. O clube ali, naquele momento, percebeu que ele não iria receber o valor de nenhum pagamento de indenização, nenhuma taxa de transferência, muito embora tivesse feito a formação do atleta por um tempo, e o que restou foi, de fato, assim, na verdade, nesse caso, eu acho que até, enfim, tiveram outros combinados depois de outras coisas, mas o que restaria para ele, nesse caso, seria receber o training compensation, mas que, quando você olha a taxa de transferência e training compensation, de fato, não é algo que deixa o clube muito feliz, é exatamente isso. E antes de fazer uma pergunta aqui, só para emendar no tema, viu algum certificado de transferência internacional ser concedido a algum clube estrangeiro? Perdão que deu uma travadinha, mas eu acho que eu consegui entender. Você falou de certificado de transferência internacional, né? Isso, Você já viu ele ser concedido para algum clube estrangeiro? Então, porque assim, vamos lá, eu imagino que até algumas pessoas que estiverem aqui talvez não entendam como é que funciona a questão da transferência internacional. Existe um sistema, que é o Transfer Matching System, que é o TMS, e esse sistema, como o próprio nome diz, tem que dar match. Então, assim, o clube que quer fazer a transferência do atleta, digamos, um clube, digamos, português, igual aí o Robson falou, o clube português quer fazer a transferência do atleta. Então, ele chega no Transfer Match System e ele coloca as informações do atleta, ele quer fazer a transferência do atleta, e a Federação Internacional, digamos, nesse caso, Federação Portuguesa, pede para nossa federação aqui, a CBF, a emissão do certificado de transferência nacional. Esse clube está falando aqui que ele quer fazer a transferência do atleta, coloca os dados do atleta, e aí, nesse caso, a CBF ela rejeita e não dá a certidão, não faz a emissão de certificado de transferência nacional. Numa transferência normal, o que aconteceria?
o clube daqui, nacional, ele também colocaria ali no sistema os dados do atleta, como a transferência vai se dar, enfim, todas as informações necessárias para a FIFA para ter toda a transparência possível por meio do TMS. E o clube de fora também coloca. Quando todo mundo coloca as informações, o clube de lá coloca, o clube de cá coloca, dá match no sistema. E a partir do momento que dá match no sistema, você pode fazer a emissão de certificado. E aí, normalmente, faz a emissão de certificado e o atleta é transferido. Nesse caso, com a rejeição, não há a emissão de certificado. E aí há essa discussão no Player Status Committee, que é o responsável, né? O comitê da FIFA é responsável por discussões em relação à emissão ou não do ITC. Inclusive, nesse caso que eu falei há pouco, nesse caso houve, sim, a concessão do ITC provisório, né, o Certificado de Transferência Internacional provisório. Então, assim, de maneira ali provisória, o atleta ele pode ser transferido para esse clube de fora e já começar a treinar, enfim, já ser um jogador do clube de maneira com esse Certificado de Transferência Internacional provisória. A questão é que, assim, óbvio que eu não vou aqui, enfim, ditar regra, falar exatamente, é assim que funciona. Não, jamais vou falar isso, ainda mais no âmbito FIFA, mas depois desse certificado de transferência internacional provisório, dificilmente o clube consegue reverter. Então, na verdade, ele fica ali atuando com certificado de transferência provisório, mas não há nada que o clube daqui consiga fazer, entendeu? Então, assim, é algo bem complicado. Eu entendo que todos os players, então, do mercado, eles têm que ter muita cautela quando se trata de uma questão dessa, exatamente por aquilo que a gente falou. Atletas da categoria de base, eles são ativos importantíssimos, ninguém quer perder atleta sem pagamento de taxa de transferência, então é importantíssimo se atentar, né, a esses prazos, a esse prazo da FIFA de 3 anos. Acho que é isso, assim, ter bastante cautela. Até, por exemplo, uma coisa que eu lembrei aqui agora, recentemente a gente teve aqui no Brasil umas transferências gigantescas com pagamento de taxas de transferências, assim, milionárias. E, por exemplo, o Renier do Flamengo foi uma dessas transferências, ele saiu do Flamengo, foi pro Real Madrid com pagamento de taxa de transferência gigante. O Vinícius Júnior da mesma forma, né, do Flamengo pro Real Madrid. O Rodrigo dos Santos pro Real Madrid também. Até dessas, a gente atuou aqui no escritório na do Rodrigo e na do Renier. E são pagamentos de taxas de transferência gigantescas. Então, assim, é lógico que nenhum clube vai querer perder isso porque é importantíssimo para eles. Exatamente. É fonte é um ativo, né? Como você mesma disse. Tô procurando uma pergunta aqui que foi feita, que subiu. Só vou aproveitar enquanto eu estou procurando para mandar um abraço para o Léo Andreotti, que está aqui com a gente, nosso presidente, a Júlia. Pois é, a Júlia, o Renato, o Felipe Souza, a Mari Chamelete. Eu lembro que na hora que eu tava falando, ia só subindo o nome da galera aqui, assim, né? Vai subindo um amigo, outro amigo, um monte de amigas, e você fala, meu Deus, você falou uma besteira aqui. Até parece vai falar besteira, a pessoa sabe tudo. Ora. Tem aqui a pergunta do Andrei. Diga lá. O Andrei pergunta, doutora Isabela, qual a sua opinião sobre contratos de formação firmados com clubes que não possuem calendário de base este ano por conta do Covid? Andrei, seu engraçadinho. A gente teve uma conversa dessas esses dias sobre essa questão de contratos de formação nesse período. Porque, assim, até, desculpem sair um pouquinho do tema do artigo, mas essa questão da pandemia relacionada à parte contratual dos atletas é algo, assim, eu nunca tinha vivenciado, óbvio, porque eu estou há pouco tempo trabalhando na área, mas nem a galera que trabalha há mais tempo tinha vivenciado, né? E, assim, foi, sei lá, uns 2 meses de, assim, digamos, de caos, sabe? Porque, imagina, todos os contratos que estavam firmados, todo mundo teve que pegar e dar uma olhada para ver o que estava acontecendo, né? Assim, será que esse contrato dá para cumprir? Será que não dá para cumprir? Enfim, em relação a pagamentos e tal, né?
e a gente teve que fazer muito aditivo, a gente teve que, enfim, fazer várias coisas em vários contratos para poder dar um jeito de todo mundo, quer dizer, não de todo mundo sair bem, de ninguém sair prejudicado. Essa questão do contrato de formação, que eu e o André, a gente andou conversando sobre, é que, bom, a gente pensa, normalmente no calendário normal esse ano, a gente teria as competições tanto de profissional e tanto de categoria de base. Né? Mas como houve essa questão do Covid, né, da pandemia, várias competições não puderam acontecer. Então, até a gente estava falando, acho que era do Catarinense eu não lembro qual não sei se era sub-17, que não vai ocorrer. Agora, os jogadores, eles têm os contratos firmados com os clubes, né? Então, alguns contratos de formação, os que já firmaram a partir dos 16, e outros contrato de trabalho, perdão, e outros contrato de formação. A questão é que, como a gente sabe, né, para você fazer a rescisão, se o clube não quiser firmar, né, o primeiro contrato de trabalho se o atleta não quiser firmar o primeiro contrato de trabalho no clube que ele está e deixar esse contrato de formação e ele for para um novo clube, tem que haver o pagamento da indenização. Acontece que a gente está no meio da pandemia e aí tem aquela questão, o atleta está inscrito em competição, não está inscrito em competição, mas ele não está inscrito em competição porque não tem competição. Tá, mas ele não está cumprindo todos os requisitos enfim, dos clubes formadores. Então, enfim, dá uma discussão gigantesca se esse atleta, ele necessariamente, ele tem que continuar ali sob contrato de formação, quando, na verdade, ele poderia ter uma oportunidade muito melhor em um outro clube que está jogando uma competição, enfim, sub-17, sub-20, e que, inclusive, vai dar para ele a oportunidade de firmar o primeiro contrato de trabalho. Então, assim, é o caos completo, porque tá, e o outro clube falar, mas eu não estou jogando competição porque não tem, e eu quero pagamento da indenização porque eu quero firmar o primeiro contrato de trabalho com esse atleta. Então, assim, é uma confusão bem grande. Que a gente eu imagino. Eu não sei, assim, a minha concepção, porque eu trabalho muito com negociação. Então, eu acho que o acordo sempre é a melhor saída. E não sei, eu acho que talvez a pandemia, ninguém, como você disse, não tem previsão, regulamento nenhum prevê. Acho que a partir do ano que vem, todos os regulamentos de todos os esportes, de todas as competições. Contratos também. Mas todo mundo vai começar a prever pandemia. Então, sei lá, eu acho que como disse a Júlia, num comentário aqui para cima, viabilizar as relações entre os players, viabilizar o próprio contrato, a carreira do atleta. Porque o que a gente pode fazer? A pandemia chegou e mexeu com tudo. Acabou e deu oportunidade para várias outras coisas, né? Exatamente. Deu oportunidade, na verdade, de todo mundo saber se virar em meu caos. Foi isso aí que ela deu oportunidade, entendeu? Na parte contratual foi exatamente isso. Enfim, acho que é isso. Tô pensando se tinha mais alguma coisa. Se vira com o imprevisível. Não previu? Exatamente. Mas também no meio dessas situações inesperadas também, enfim, surgem várias oportunidades de reflexão, né, de novas interpretações, inclusive de cláusulas mesmo de contrato. Sim. Eu lembro que a gente começou a perceber que, mas será que isso aqui encaixa numa situação de pandemia? Enfim, aí vem aquelas discussões de força maior, enfim, todas aquelas discussões que já tiveram em diversas lives. E é coisa assim que a gente via em livro, né? Que agora tem que botar em prática porque de fato acontece, né? Exatamente isso. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Eu confesso que eu fiz uma lista e já exauri todas as minhas perguntas. Se alguém tiver, fique à vontade. O artigo da Isa continua disponível no nosso site. Quem não teve a oportunidade de ler, leia, porque ele está muito, muito incrível. E eu vou convidá-los para a próxima terça. Teremos outra live da coluna do IBDD com artigo publicado na segunda. E aí, acho que temos aqui, ó.
Robson, tem uma outra pergunta. Tem um outro jogador que assinou contrato com um outro clube. Calma aí. O jogador tem apenas 16 anos. Multa de 50 milhões de euros. Esse jogador com 18 anos pode reincidir o contrato? Calma, deixa eu dar uma lida aqui e pensar. Porque, assim, esse assunto, assim, óbvio que, enfim, a gente está aqui falando sobre, fiz o artigo, mas ele sempre vai ser caso a caso, assim, nunca há uma forma perfeita que vai ser assim, encaixou aqui, tem aqui o prazo superior a 3 anos, igual a rescisão. Tipo, na verdade, não tem essa forma perfeita porque existem diversas situações envolvidas nesse tipo de nessa tipo de questão, né? Então, deixa eu pensar, um jogador assinou contrato com um outro clube. Ele tinha 16 anos, 16, aí ele... Multa de 50 milhões de euros. O mesmo com 18. Eu só não entendi, assim, vou te falar, eu vou tentar explicar mais ou menos o que eu entendi, eu só não entendi a parte de assinou contrato com um outro clube. Porque, ó... Eu acho que ele quer saber se com 2 anos de contrato, ele pode rescindir por ter chegado na maioridade. Não, aí não. Porque, ó... Não sei se é isso, Robson. Se não for, você esclarece aqui pra gente. Porque, ó, vamos lá. O jogador, ele tem 16 anos, tá? Então, ele tem 16 anos, ele pode ter um contrato de formação, pode ter um contrato de trabalho. Multa de 50 milhões de euros, tá? Então, ele tem um contrato de trabalho. O mesmo com 16 anos pode rescindir o contrato? Então, na verdade, o que fala o RSTP da FIFA, o artigo 18, ele diz que o atleta menor de idade, ele não pode firmar um contrato com prazo superior a 3 anos. Nesse caso, o atleta, eu não sei com quantos anos ele, por quanto tempo ele firmou o contrato. Digamos que ele tenha firmado por 5 anos. Ele vai ter o quê? Um contrato profissional, nesse caso ele tem um contrato de trabalho, e ele recebe mais... ou ele vai ter um contrato escrito, né, um contrato de trabalho, e ele recebe mais do clube do que as despesas que ele efetivamente incorre. Então, ele, de fato, tem um contrato profissional. Se ele firmou esse contrato por 5 anos e chegou com a idade de 18 e ele quer... enfim, ele não quer mais continuar no clube, ele ainda vai ter que esperar, né, porque o prazo é de 3, né? Então, assim, ele... Não, na verdade, eu acho que com 18... porque, assim, é caso a caso, mas eu entendo que com 18 ele poderia fazer essa notificação para o clube e pedir a rescisão. É que ele vai ter que ter muito cuidado, porque, nesse caso, ele tem uma multa de 50 milhões de euros, né? Então, o novo clube, ele provavelmente vai ficar um pouco assim de pegar esse atleta. Exato, desestimulado de pegar esse atleta, mas, de fato... pode haver sim essa discussão, enfim, se o clube de lá pedir a emissão do ITC, ele consegue provar que ele tinha um contrato, ele firmou quando ele era menor, um contrato por prazo superior a 5 anos e ele deseja jogar no clube do exterior. E eu acho que a gente precisa saber de mais especificidades do caso, né? Mais detalhe, mais documentação. É bem genérico, assim, pra gente dar um palpite assertivo de uma situação hipotética porque, sem assim, muito detalhe, exato, né? porque, assim, eu vou te falar que normalmente uma situação dessa, quando chega pra gente fazer a análise aqui, ela não envolve também só, isso que eu te falei, não é aquela forma, né? Ela envolve, enfim, toda a situação dele no clube, porque é a carreira do atleta, né? Então, enfim, todas as conversas que já tiveram, as oportunidades, para saber se de fato ele precisa fazer algo assim, ou se não tem a possibilidade de fazer uma conversa, porque isso sempre acontece, até mesmo quando tem a negociação de entre clubes nacionais, não nesse caso, né? Mas, digamos, essa é uma das brechas que a gente entende que tem da legislação federal perante o RSTP, mas existem outras brechas, por exemplo, digamos, a brecha de 1 ano. Um clube firma um contrato de formação
e ainda não tem um ano de contrato. Nesse caso, a gente sempre recomenda assim, não ir direto rescindindo o contrato, porque isso pode abalar ele e pode fazer com que ele, enfim, não jogue mais tão bem, pode dar alguma situação na vida dele. Então, a gente sempre recomenda fazer uma conversa. Nesses casos, até tem advogados de clube aqui que podem falar que, nesses casos, embora a parte saiba, né, o atleta saiba que pode fazer essa rescisão e que o clube vai perder de graça, o novo clube, ele não vem e pega o atleta falando assim, você clube aí que tinha um contrato de formação, fica aí sozinho. Não, eles fazem uma conversa para poder o quê? Fazer uma negociação. Quando esse atleta firmar o contrato de trabalho e uma porcentagem para um ficar com o novo clube, outra porcentagem, para não ser exatamente essa situação de um, digamos, roubando o atleta do outro. Assediar mesmo, né, o atleta. Exatamente isso. Nossa, mas enfim, é caso a caso, Robson. Perfeito. Qualquer coisa, Robson, não, fala pro Robson, né? Robson tiver uma situação, quiser conversar. Fazendo aquele marketing de emboscada. Gente, não sei se tem mais alguma pergunta. Robson, você foi contemplado com a resposta. Eu achei assim, se a gente conseguiu compreender sua pergunta, acho que foi mais ou menos esse direcionamento do que a gente entendeu, né? Isa, muito obrigada mais uma vez. Mais uma vez eu vou ressaltar a sua generosidade em estar aqui com a gente hoje. A gente sabe o quanto é corrido o seu dia a dia, o quanto... Não, que isso. E foi muito bacana, muito enriquecedor do seu artigo, muito... como a gente conversou mais cedo, né? Ele é preciso, técnico, sem lenga-lenga e sem firulas. É uma consulta direta e objetiva. Quem quiser saber a respeito, acesse o site do IBDD. Essa live vai ficar salva também no nosso perfil no Instagram. E acompanhe o IBDD, que muita coisa boa está vindo. A gente está com muitos projetos e não deixem de seguir as nossas redes sociais. Boa noite, Isa. Eu vou te passar a palavra para você despedir. E aí a gente encerra a nossa live. Muito, muito obrigada. Eu, particularmente, estou muito realizada por ter aprendido com você aqui hoje. Muito obrigada. Não, que isso. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite. Digo a todos que estão aqui que ainda não fazem parte do IBDD para se filiarem, para participarem. Não só a coluna do IBDD, tem outros diversos projetos super interessantes. Semana passada participei de um que chama IBDD Universitário, que é com as atléticas, também é muito legal. Também mandar um abraço, eu estava passando aqui agora para ver todo mundo, só que assim, desculpa gente, eu não vou nomear porque eu vou esquecer, mas enfim, tem muitos amigos aqui, então agradeço muito a todo mundo que passou um tempinho aqui para poder prestigiar, para poder ouvir, agradeço a todos vocês e, bom, é isso, boa noite para todo mundo. Falar que precisando a gente conversa mais sobre isso, até quem ficou com alguma dúvida e não foi respondida aqui, às vezes não queria fazer a pergunta aqui, a gente conversa depois aqui, e é isso, agradecer a todos, agradecer ao IBDD e mandar um abraço para todos vocês que na verdade fazem o IBDD acontecer, né? Então você, a Ju, a Mari, o Rê e o nosso presidente, Leonardo. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Que isso. Fiquem com Deus. Boa noite. Não se esqueçam, terça-feira, 19 horas, com a gente aqui de novo. Outra live de um artigo surreal de interessante, assim como o da Isa. Até mais, gente. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Beijo. Beijo, Isa. Obrigada. Beijo, Dri.